Agora vamos ver dois livros muito importantes, né, nesse retorno do povo de Israel. Na verdade, o povo de Judá, né, eles eram do reino de Judá porque voltaram para reconstruir Jerusalém. E esses dois livros é Esdras e Neemias. E depois nós vamos ver então os profetas, né, que atuaram nesse tempo, né, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então Esdras mostra, né, o retorno, né, e que eles vieram por volta do ano 430 antes de Cristo, né, é, deve ter sido a época que foi escrito esse livro, né. Quem foi Esdras? Esdras foi um escriba, uma pessoa altamente treinada, né, que era bem instruída nas escrituras. Seu encargo era dado pelo governador para administrar a lei de Deus em Judá. Ele foi levado no segundo grupo de que vieram da Babilônia, né, no caso na época do reinado Medo-Persa, né, para Jerusalém. O primeiro retorno, né, quando Ciro, né, fez o decreto, Esdras não veio, né? Quem veio liderando o povo, né, foi Zorobabel e Josué, né, que está no livro de Ageu e Zacarias. E, mas consta, né, no livro de Esdras falando sobre esse primeiro retorno, né? Então Esdras capítulo 1 a 6 fala desse primeiro retorno e fala da atuação, né, de Josué, Zorobabel, Ageu e Zacarias. O decreto de Ciro, né, permitindo, né, o retorno havia sido profetizado 150 anos antes no livro de Isaías. E aí quando Ciro, né, foi o rei ali do Império Medo-Persa, ele então fez um decreto, né, mandando o povo voltar a Jerusalém e edificar, e ele mesmo mandou dinheiro, né? Então, o capítulo 1 de Esdras, né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram as cabeças das famílias de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores e ajuntaram os objetos de prata, de ouro, bem, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, nas quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, e os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá. É interessante, né? Como é que ele sabia, né, disso aí, né? Provavelmente, né, Daniel deve ter mostrado o livro de Isaías, porque Daniel viu o livro de Jeremias, porque fala, né, que ele percebeu que os anos seriam 70, e ele deve ter mostrado para Ciro, né, o nome dele, né, mostrando o livro de Isaías. E então no capítulo 2, né, mostra como era importante o nascimento do reino de Judá e o serviço a Deus. Isso era um exemplo claro de que a questão da genealogia, né? No capítulo 2 de Esdras mostra a questão da genealogia, e isso está relacionado àquilo que Jesus mostrou a Nicodemos, né? Que era importante nascer de novo, né? Mostrando assim, né, que nós só podemos edificar a casa de Deus, nós só podemos servir a Deus se nós nascermos de novo. Por isso que o nascimento, né, no Velho Testamento era tão importante. Isso é mostrado no capítulo 2 do livro de Esdras. E depois, né, do capítulo 4 a 6, né, mostra a oposição, né? Essa oposição foram aquelas pessoas que foram trazidos pelo rei da Síria
na época lá de 722 a.C., ele trouxe pessoas, né, que formaram aquelas nações que ficaram ali em volta ali do reino de Judá, que na verdade era o reino de Israel, né? Foram os samaritanos que assumiram ali. E essas pessoas quiseram inclusive fazer parte da edificação, mas como eles não tinham parte por não ter esse nascimento, né, eles não puderam fazer parte. E aí eles se tornaram os opositores, escreveram cartas, a obra foi parada, aí depois teve um decreto, né, de Dario para reconstruir. Então, todas essas datas, né, o Ciro, né, o rei Ciro, né, ele foi 536 a 530 antes de Cristo. E essa época está relacionada ao capítulo 1 a 6, né? Porque ali você vai ter de 536 a 522, você vai ter Ciro, Cambises e Esmerdes, que são os reis, né, que governaram o reino da Pérsia nessa época. E esse período você vai encontrar, né, os livros correspondentes, Ageu e Zacarias, que foram os profetas que atuaram nesse período. Aí houve a paralisação, né, da obra, e aí depois no ano 521 a 465, você vai ter o reino de Dario, né, de Assuero, e depois de Artaxerxes, onde viveu, né, tanto Neemias quanto Esdras, e ali você vai ter, nesse reino de Assuero, o livro correspondente seria Esther, e depois Artaxerxes e Dario II, aí você vai ter Neemias, Esdras e Malaquias, né? Então, aí no segundo retorno, né, do povo de Israel, né, de Judá para Jerusalém, aí tem a figura de Esdras e Neemias. Isso aconteceu em Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10. E aí, do capítulo 7 ao 10, Esdras promove várias reformas, né? E no capítulo 9 acontece uma oração muito, muito forte dele, né? Porque ele percebeu que o povo tinha se misturado com aquelas nações. E isso ia causar muito problema, né? Porque foi aí que houve. Isso aí está muito relacionado também com o livro de Neemias, né? E no capítulo 10, enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, né? Então o povo lá chegou e despediu suas mulheres, tal, por causa daquela confusão, aquela mistura que tinha havido, né? Porque mostrando, né, que não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Há uma necessidade de nós nos mantermos, né, realmente posicionados naquilo que Deus nos deu. Mas claro, isso aí fica mais claro através do livro de Neemias, que ele é escrito, né, em muitos pontos relacionados ao livro de Esdras.